Olá, pessoal, muito bem-vindos ao Congresso Mineiro de Saúde Mental. Agradeço bastante aí o convite da organização. E meu nome é Leonardo Ciciarelli, né? Eu sou médico psiquiatra e também psicoterapeuta na linha da análise psicodramática. Sou também colaborador do Ambulatório de Programa de Mudanças de Hábitos e Estilo de Vida do Instituto de Psiquiatria da USP São Paulo, que é o PROMEV. Bom, hoje nós vamos falar então sobre os probióticos. Eles são uma nova alternativa no tratamento da depressão, né? E aí nós vamos entender um pouco melhor até o que são os probióticos, né? E dentro do eixo intestino-cérebro, né? Que é um eixo muito importante que tem sido cada vez mais estudado. Então, para revermos aqui um pouco, né, o transtorno depressivo, ele é caracterizado por todos estes sintomas, é inclusive o que diferencia, né, de uma tristeza normal, né? Então é necessário pelo menos um destes dois principais, que é o humor deprimido, né, aquela tristeza, e uma apatia, perda de interesse nas atividades do dia a dia, né, perda do prazer nas atividades do dia a dia, que é o que a gente chama também de anedonia. Então, é necessário pelo menos um dentre estes dois, e aí nós temos estes outros sintomas, que são necessários pelo menos 4 dentre esses 7. Né? Então, eu tenho alterações de peso e de apetite, com aumento ou diminuição do peso, né, e do apetite, tem o aumento ou diminuição do sono, transtornos do sono, uma agitação, um retardo psicomotor, uma fadiga, um cansaço, sentimentos e pensamentos de culpa, de inutilidade, uma alteração na concentração, né, que é o que a gente chama aqui de disfunção executiva. Em alguns casos pode até chegar a ter pensamentos de morte, ideação suicida ou até mesmo tentativas de suicídio. Então, este é o quadro do transtorno depressivo, né? Os episódios depressivos são caracterizados por estes sintomas. E aí nós temos, né, dentro do estudo, do entendimento da depressão, uma das hipóteses é a hipótese monominérgica, né, que é inclusive onde a maioria, né, dos antidepressivos que nós temos no mercado, eles agem. Por quê? Qual que é o entendimento dentro da hipótese monominérgica? É que a depressão ela ocorre devido a circuitos disfuncionais dos neurotransmissores monoamínicos, por isso chamado de monominérgica, que são eles a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Né? E os antidepressivos, portanto, vão atuar em um ou mais destes circuitos, né? Dentro destes neurotransmissores aqui citados. E aí, pessoal, né, começou-se a se estudar, né, ainda se estuda muito a depressão, né, os episódios depressivos, e um grande estudo realizado, né, foi o STAR-D, com inclusive patrocínio do NIH nos Estados Unidos, né, e neste estudo muitas coisas foram vistas dentro do tratamento especificamente da depressão, porque foi um ensaio clínico, né, com basicamente 4 níveis aí dentro desse ensaio clínico. E o que se verificou? Muitas coisas, né, foi visto dentro do STAR-D, mas eu trouxe aqui algumas questões que foram vistas. No primeiro tratamento, cerca de 50% dos pacientes remitem, né? Então, essa é a taxa aí média de pacientes que remitem. 2/3 dos pacientes param o tratamento por conta de efeitos colaterais, não completam o tratamento no tempo necessário, né? Este é o ponto mais importante. 1/3 não atingem remissão, pelo menos após 4 tratamentos consecutivos. 33% dos pacientes não apresentam a remissão. Né? A gente busca no tratamento da depressão a remissão completa dos sintomas. Esse é o nosso objetivo do tratamento. Né? E sabemos também que a taxa de remissão é decrescente com o progredir do tratamento. Né? Os pacientes mais resistentes ou os pacientes que demoram mais para melhorar, que vão sendo necessários trocas, associações de medicamentos, eles vão diminuindo essa chance de remissão, né? A taxa de remissão ela é decrescente com o progredir do tratamento. Então, diante desta
conjuntura, né, dessas informações que nós temos, pessoal, cada vez mais buscam-se novas alternativas de tratamento para a depressão. E aí, uma delas, né, que é o que nós vamos falar hoje, são os probióticos. Então, para entender um pouco melhor, né, vamos olhar um pouco para o eixo sistema nervoso central, né, intestino, ou eixo intestino-cérebro, né, como vocês quiserem. Vale a pena a gente entender e sabermos, né, que nós temos no nosso organismo como um todo uma comunidade particular de micro-organismos que elas habitam, né, tanto na superfície quanto no interior do corpo humano, né, na vagina, no ânus, na pele, nas narinas, né? Nós temos em vários lugares do nosso corpo estes micro-organismos, né? Bactérias principalmente. E, portanto, se formos olhar aqui, vejam, nós temos 100 trilhões de células humanas, 10 trilhões, desculpe, de células humanas, ao passo que 100 trilhões de células microbiais. Portanto, nós temos mais micro-organismos do que propriamente células humanas, né? E veja a quantidade de genes microbiais que nós temos habitando em conjunto no nosso organismo, com uma série de benefícios, né? E entre eles, um dos lugares que a microbiota está presente é no intestino, né? A microbiota intestinal. Inclusive, o entendimento destes genes microbiais tem sido objeto de muito estudo, né? E aí, o que nós sabemos dentro da microbiota intestinal especificamente? Né? Nós sabemos que uma série de elementos influenciam na nossa microbiota intestinal. Por exemplo, aquela pessoa que teve, né, que nasceu de parto vaginal. A pessoa, quando ela nasce de parto vaginal, ela vai comendo, né, literalmente ali, mas para vocês entenderem, as bactérias que habitam a vagina da mãe, né? E isso vai propiciar com que ela tenha uma microbiota diferente no seu intestino da pessoa que nasceu, por exemplo, de parto cesáreo, né? A pessoa que passou pelo aleitamento materno, né, exclusivo aí, indicado até os 6 meses de vida, também vai ter uma microbiota diferenciada. Pessoas que fizeram uso de muitos antibióticos ao longo da vida vão ter, isso vai influenciar na microbiota, mais negativamente aqui no caso, né? A presença de atividade física também vai influenciar na microbiota. A dieta da pessoa, né? A presença de ácidos graxos, uma dieta muito rica em ácidos graxos saturados vai influenciar negativamente na microbiota, né? Uma dieta ocidental, rica em gorduras, em açúcares, vão influenciar negativamente na microbiota, como nós vamos ver, né? Existem influências genéticas e influência, inclusive, do estresse crônico na microbiota. Pessoas que estão submetidas a estresse crônico acabam influenciando na microbiota. Então vejam aqui, é muito interessante aqui, né? Isso foi retirado de um artigo científico, está aqui a referência, né? O quanto que o nosso, ao longo da vida, né? Aqui é um ciclo da vida, o quanto que a nossa microbiota ela vai se diferenciando ao passo que a sinapse, a mielinização do cérebro também vai acontecendo, né? Ao longo da nossa vida. Então, e aqui os fatores que influenciam, como a gente acabou de dizer, e aqui eu enfatizo o estilo de vida, né? O quanto que o estilo de vida influencia a microbiota. Então, como eu disse, é uma relação bidirecional, né? E nós vamos olhar, nós vamos entender isso cada vez mais ao longo aqui da palestra, né? No sentido de que o estresse crônico, ele influencia na microbiota intestinal. E aí nós vamos ver que a microbiota intestinal influencia no cérebro, influencia nos neurotransmissores, né? Então,
Nós sabemos hoje que a hipótese monoaminérgica, ela é uma parte da depressão, né, do entendimento, da etiologia, vamos dizer assim, da depressão. Né? Hoje sabemos, por exemplo, que mecanismos inflamatórios estão intimamente relacionados à gênese da depressão, né, ao aparecimento da depressão. E por isso, e é isso que nós vamos olhar mais de perto, né? E olhando então para a relação bidirecional que ocorre, o estresse crônico influenciando na microbiota intestinal. Por quê? Aquela pessoa que está submetida a um estresse crônico, por exemplo, num trabalho, né, uma pessoa que vivencia um trânsito paulistano, né, com muita frequência, ela vai ter um aumento do tônus simpático e endocannabinoide. Nós temos no nosso organismo substâncias, né, que se assemelham às substâncias da cannabis, né? Por isso que este sistema é chamado de endocannabinoide. Consequentemente, isso vai levar a uma redução das bactérias benéficas, como, por exemplo, lactobacillus, e o aumento da permeabilidade intestinal através da superestimulação de CB1, que é um receptor de substância endocannabinoide. Então, né, com esta situação, nesta situação, né, vai ocorrer essa redução das bactérias benéficas, o aumento da permeabilidade intestinal, consequentemente um estado pró-inflamatório sistêmico e cerebral, né? Como eu disse agora há pouco, sabemos já que a depressão é uma doença inflamatória, né? Que aquela questão da hipótese monoaminérgica faz uma relação com a questão ou com os mecanismos inflamatórios. Existe uma interação entre estes dois mecanismos, né? Portanto, a pessoa que vive um estado inflamatório no seu organismo tem maior chance de desenvolver depressão. E o intestino participa de forma direta ou indireta neste processo. Então, com este mecanismo, né, pró-inflamatório, com este ambiente pró-inflamatório, né, nós sabemos que esta ligação ela ocorre através do nervo vago entre intestino e cérebro, né? Sabemos, portanto, que o trato gastrointestinal contém 95% da serotonina produzida no organismo e que o precursor da serotonina é o triptofano, um aminoácido, né, que é inclusive utilizado pelo metabolismo bacteriano. Então vejam aqui a situação, né? O que acontece? Aquela pessoa que tem, por exemplo, que ela está submetida a um estresse crônico, como a gente acabou de dizer, né? Uma pessoa que faz um uso importante de antibióticos, que tem uma dieta muito rica em açúcar e gordura, né? Uma dieta ocidental. Esta pessoa ela vai desencadear no organismo como um todo, né, um mecanismo inflamatório. E, consequentemente, isso vai atingir, como a gente acabou de dizer, através do nervo vago, em especial, o sistema nervoso central, causando uma neuroinflamação, né? Esta é a relação entre intestino e cérebro, que é uma relação bidirecional, como a gente acabou de dizer, né? Então, o que a gente come vai influenciar a microbiota intestinal, consequentemente o organismo como um todo, consequentemente o cérebro. E como a gente vive a nossa vida, né? Se vivemos sob num estresse crônico, isso também vai influenciar o intestino, né, levando ao aumento da permeabilidade intestinal e a redução de bactérias benéficas ou bactérias saudáveis no nosso intestino, né? Que é o que a gente chama de disbiose, esse desequilíbrio entre bactérias saudáveis e bactérias nocivas. Então vejam aqui mais uma vez, né, o aumento da permeabilidade intestinal propiciando uma inflamação, uma resposta inflamatória como um todo, né? O que acontece? Nós vamos ver, mas
ocorre a migração de pedaços de bactérias, que é o LPS, ou lipopolissacarídeos, né, para o sistema sanguíneo, né? Isso entra em contato com o organismo, né? Sai apenas do lúmen intestinal e vai para o organismo, e isso acaba gerando uma cascata inflamatória, né? Que é o que a gente vê aqui, a cascata inflamatória. Então, o LPS, os lipopolissacarídeos, são partes da membrana das bactérias gram-negativas que compõem a microbiota, e, portanto, são reconhecidos pelos receptores Toll-like, né, presentes, inclusive, no cérebro, no sistema nervoso central, né, criando um ambiente pró-inflamatório. Ou seja, este ambiente pró-inflamatório não é só no organismo, não é só sistêmico, ele é no sistema nervoso central também, né? Apesar da barreira hematoencefálica, este mecanismo inflamatório, ou pró-inflamatório, atinge o sistema nervoso central, né? Então, isso vai influenciar os níveis de fator neurotrófico, vai causar uma expressão alterada do receptor de serotonina, vai influenciar na produção de serotonina, né? Vai reduzir a plasticidade sináptica, vai aumentar o turnover de monoamina no estriado, isso vai gerar uma série de consequências, fazendo aquela ligação com a hipótese monoaminérgica, né? E aqui esse artigo é muito interessante, porque ele traz exatamente aquela ligação da hipótese monoaminérgica com a hipótese inflamatória, né, da depressão. Porque vejam vocês, o triptofano, como nós vimos, ele é precursor da serotonina e também da melatonina, né? Quando eu tenho um ambiente pró-inflamatório no sistema nervoso central, né, causado, por exemplo, pelo aumento da permeabilidade intestinal, né, com aquela, e aí entra essa relação intestino-cérebro, eu vou ter um aumento da produção de ácido quinolínico. Consequentemente, isso vai agir em receptores NMDA, gerando uma neurotoxicidade. Ou seja, eu vou diminuir, eu vou mudar a via, né, ou pelo menos potencializar a via do triptofano para a produção de ácido quinolínico e menos para a produção de serotonina, por exemplo. Bom, visto isso, então, pessoal, então a gente, né, pode entrar dentro da hipótese, que é o que a ciência vem tentando aí mostrar, né, de que se nós, então, ingerirmos bactérias positivas, né, vamos chamar assim, bactérias benéficas, nós podemos interferir nestes mecanismos todos, né, e deixar, portanto, o intestino mais saudável e, consequentemente, diminuir estes processos inflamatórios, né? Que são o que nós chamamos de probióticos, né? E depois veio o termo de psicobióticos, né? Que são, portanto, micro-organismos vivos que causam uma melhora do equilíbrio intestinal, reduzem a inflamação, diminuem os níveis de cortisol, né? Sabemos que eles, inclusive, causam uma síntese de ácidos graxos de cadeia curta, com diversos efeitos benéficos, entre eles o principal é o butirato, né? E levam a uma modulação na produção de neurotransmissores, né? E também do BDNF, né? Que é um fator neurotrófico cerebral. Sabemos que, então, ele tem realmente, né? Estes probióticos, eles têm, de fato, uma série de benefícios, como a gente está vendo aqui, né? Descreveu-se aqui nesses artigos, em vários artigos, né? Eu trouxe um deles aqui, né? E aí nós vemos exatamente isso, né? Uma influência, portanto, aqui nós vemos a produção, né, dos ácidos graxos de cadeia curta, produção de neurotransmissores a nível intestinal, né? Todos os benefícios que esses probióticos eles ocasionam no nosso organismo, né? E sabemos também que existem os prebióticos, por exemplo, a inulina, né? Enfim, o FOS, são micro-organismos vivos, quer dizer, na verdade, os prebióticos são matérias-primas, desculpa, né? Para estes micro-organismos poderem sobreviver,
né, que são as bactérias que a gente tanto citou aqui, né? Então, os prebióticos são elementos que nós podemos adquirir através da nossa dieta para potencializar estes micro-organismos, em especial os saudáveis, né? As bactérias saudáveis, impedindo a ocorrência de desbiose intestinal. Portanto, uma dieta rica em fibras modula positivamente a flora intestinal, né? Então, aí, como já sabemos, né, nós temos uma série de benefícios com o uso de probióticos, como eu acabei de citar, né? E sabemos, portanto, que estes probióticos, eles influenciam a nível de sistema nervoso central, por conta de tudo aquilo que nós já conversamos, né? Então, inclusive, cunha-se este termo, né? Probióticos agindo como psicobióticos, ou seja, com uma atuação em sistema nervoso central. E alguns estudos começaram a se utilizar disso, por exemplo, ratos colonizados com matéria fecal de pacientes com depressão começaram a exibir sintomas semelhantes, né, aos pacientes depressivos. Mas o que a gente sabe, né? Até o momento, nós não temos uma assinatura de desbiose encontrada na depressão. Ou seja, nós não sabemos, né, exatamente, pacientes com depressão têm determinado tipos de bactérias prevalentes nos seus organismos, né? E aí começou-se a investigar, então, os efeitos dos probióticos no humor, né, principalmente na depressão, que é o nosso tema aqui, né? Aqui eu trouxe, né, depois se vocês quiserem olhar com mais calma, uma série de estudos, né, que foram, que adentraram neste tema, para tentar entender um pouco melhor, né, a influência dos probióticos no sistema nervoso central, em especial no tratamento da depressão, né, porque a gente sabe que os probióticos eles têm uma série de benefícios, como eu acabei de citar, mas a gente não sabia ou não sabe exatamente ainda qual que é a influência deles na depressão, né? A influência positiva deles na depressão. E aí então começou a ter vários estudos, né, pessoal, nesse sentido. Por exemplo, esse aqui, né, foi uma meta-análise que mostrou que os probióticos diminuíram significativamente o score da escala de depressão, né? Portanto, foram associados a uma redução significativa na depressão. Este outro estudo, né, que foram levantados também 10 ensaios clínicos randomizados, né, com o objetivo de verificar o uso dos probióticos na redução da ansiedade e da depressão. E os resultados sugerem, né, que existem realmente benefícios na suplementação de probióticos. Agora, o que mostrou-se aqui, isso aqui é uma outra meta-análise, né, que existem limitações metodológicas dos estudos, né, que foram 10 aqui no caso, que se incluíram nessa meta-análise. Alguns outros estudos clínicos, né, randomizados, ensaios clínicos randomizados controlados, né, nós vimos aí 2 meta-análises. Existe esse aqui, né, que, na verdade, existem 5, né, estudos usando predominantemente espécies de lactobacillus e bifidobacterium para tratar a depressão, né? Teve um estudo, por exemplo, deste autor que não encontrou um efeito significativo após uma intervenção de 8 semanas, e aqui no caso foi um probiótico multicepas utilizado, né? Então, mas a grande maioria deles mostraram sim um benefício, né? E a maioria usou predominantemente estas 2 bactérias, os lactobacillus e o bifidobacterium. Mas também é interessante notar que as bactérias, elas têm as suas, além elas têm as suas características, né? Existe o bifidobacterium bifidum, por exemplo, né? E depois, além disso, existe a cepa específica, né? Que é um número que elas carregam em cada uma das bactérias. Então, é mais complexo do que a gente pensa, né?
Então, todos esses estudos careciam de perfis da microbiota intestinal de pacientes antes e depois do uso de probióticos. Isso não foi feito nos ensaios clínicos que nós temos até o presente momento, né? Inclusive, esses estudos também mostram algumas discrepâncias em relação às cepas, como eu acabei de citar, né? A maioria delas usou aquelas duas, mas ainda assim existe uma discrepância. E em relação à duração do tratamento, né? O maior tempo que foi atingido dentro destes estudos foram 13 semanas, né? A média foi de 6 a 13 semanas, ou seja, não teve estudo que acompanhou por mais tempo, né? Mais do que 13 semanas. E 3 dos 5 estudos usaram combinações de lactobacilos e espécies de bifidobactério, enquanto 2 usaram cepas únicas, né, como o bifidobactério longo e bacilos coágulos. Então, também, como eu acabei de dizer, houve discrepâncias em relação às cepas. Portanto, o que nós temos até o presente momento, né? Devido à escassez de estudos, não podemos ter conclusões ainda sobre as combinações de cepas ideais e nem a duração do tratamento, né? E também a gente tem aquela complexidade do tipo de cepa, né? Então a gente não consegue até o presente momento dizer. Tudo mostra que há um benefício, sim, do uso de probióticos na depressão, por exemplo, mas ainda isto não está indicado do ponto de vista clínico, né? Não há indicação formal clínica, nós não temos estudos suficientes para definir exatamente quais são as combinações de cepas e qual é a duração também do tratamento necessário para um uso adjuvante dos probióticos no tratamento da depressão, né? Ou seja, nós temos sim alguns resultados promissores, mas os tamanhos de amostras são pequenos e há um curto tempo de segmento, além da indefinição das combinações das cepas ideais, né? E também, como eu disse, nós não temos ainda um entendimento, né, uma assinatura da disbiose do paciente com depressão. E o uso indiscriminado de probióticos oferece riscos e nem todo paciente com depressão se beneficia, né? Visto que a depressão é um quadro biopsicossocial, né? Nós falamos bastante da questão biológica, né? Da hipótese monominérgica, dos mecanismos inflamatórios, mas existem os mecanismos psicológicos, os mecanismos sociais, né? Que desencadeiam aí como fatores de risco para a depressão. Portanto, nem todo paciente se beneficia e o uso indiscriminado oferece riscos, né? Tem muitas pessoas aí usando à torto e à direita, né? Os probióticos, isso não está indicado. Portanto, o que podemos e devemos fazer até o presente momento com os estudos que temos, né? Focar no que a gente pode fazer, né? Nos moduladores da nossa microbiota intestinal que a gente já conhece, que a gente já sabe, que influencia positivamente na nossa microbiota, né? Com uma dieta saudável, rica em fibras, né? Com presença de compostos bioativos, uma dieta preferencialmente mediterrânea, né, com poucos elementos da dieta ocidental, como, por exemplo, o açúcar e a gordura, como a gente citou, né, os ácidos graxos saturados, e o controle do estresse, né, o manejo do estresse dentro daquela relação bidirecional. Então, todos aqueles elementos que nós vimos como coisas que influenciam na nossa microbiota, né, em especial a influência positiva, né, atividade física, um estilo de vida saudável, uma dieta saudável, evitar o uso de antibióticos indiscriminadamente, controlar o estresse. É isso que nós podemos fazer até o presente momento, né, para podermos de alguma forma termos uma microbiota mais saudável, evitarmos um aumento da permeabilidade intestinal e, consequentemente, mecanismos pró-inflamatórios que podem propiciar o aparecimento da depressão, né? Isso é válido tanto para a prevenção
quanto no tratamento. O que nós podemos e devemos fazer é atuar nos moduladores da microbiota que nós temos condição de atuar, como estes citados aqui. Agradeço muito a vocês pela atenção. Mais uma vez, a organização do congresso, estão aqui os meus contatos. Fico à disposição caso venham a surgir dúvidas aí após a palestra. Um abraço grande a vocês.